O Jornal Nacional vai fazer nesta semana uma série de entrevistas com os principais candidatos à presidência. Hoje será a vez do candidato da coligação PPS-PTB-PDT, Ciro Gomes. Amanhã estará conosco o candidato Antony Garotinho, do PSB. Na quarta-feira entrevistaremos José Serra, do PSDB-PMDB, e na quinta-feira fecharemos essa primeira rodada de entrevistas com Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT e do PL. A ordem das entrevistas foi decidida em sorteio. Uma nova rodada no Jornal Nacional já está marcada para o fim de setembro. Os candidatos se comprometeram a não usar as entrevistas no todo ou em parte na propaganda eleitoral obrigatória na TV e nos pediram que registrássemos esse compromisso no ar. O tempo de cada entrevista aqui no Jornal Nacional será de 10 minutos, com tolerância máxima de 30 segundos. Se o candidato ultrapassar esse tempo, a entrevista será interrompida imediatamente, para não prejudicar os demais candidatos. Hoje a Rede Globo dá início à cobertura dessas eleições. Nós vamos privilegiar sempre o debate de ideias e a discussão de programas de governo. Aqui não se verá a troca de ofensas pessoais ou de acusações. E o motivo é simples. O seu interesse, telespectador, eleitor, não está em saber quem ataca ou acusa melhor o adversário. Você quer saber simplesmente quem está mais preparado para governar o país. Boa noite, então. Vamos à nossa primeira entrevista. Boa noite, candidato da Frente Trabalhista, Ciro Gomes. Boa noite, Fátima. Boa noite, mano. Boa noite. O senhor está se candidatando a um cargo que vai exigir muito poder de negociação com vários setores, mas principalmente com o Congresso Nacional. Como é que o senhor pretende negociar e, ao mesmo tempo, controlar uma fama que o senhor tem de temperamento explosivo ou, como diz normalmente ou popularmente, a fama de pavio curto? Na verdade, isso é muito mais lenda. Eu já fui ministro da Fazenda, já administrei a economia brasileira numa fase crítica de implantação do Plano Real, já fui governador de um estado, que é o 8º estado brasileiro, já fui prefeito de Fortaleza, que é a 5ª maior cidade do Brasil, e todo mundo que fizer um mínimo de pesquisa vai ver que foram momentos de grande paz política. Eu acho que a chance do Brasil está em equilibrar bem uma relação de negociação com mobilização. Porque se você só negociar nos gabinetes fechados de Brasília, a tendência é que o presidente da República acabe refém dos interesses de um setor privilegiado, já organizado e ativo da sociedade brasileira. Se você fizer só o apelo populista às massas, você estará trazendo crises e tensões que não são boas para o país. Então a solução é equilibrar bem mobilização da sociedade, informar a sociedade com o respeito ao Congresso Nacional, que é onde está o santuário da democracia. O senhor sente no ambiente político e mesmo no empresariado brasileiro um clima receptivo a negociações com o senhor? O senhor não enxerga essa imagem que é atribuída ao senhor de uma pessoa de temperamento difícil, como disse a Fátima, o pavio curto? O senhor não enxerga isso nos comentários? Eu percebo, claro, que há aqui e ali, e na verdade se confunde um pouco pavio curto com uma certa afirmação. Eu sou um homem de convicções, é bem verdade. Eu sou indignado, não é? O Brasil tem hoje coisas que não dá para você, a não ser que você seja um verme, não é, para ficar bancando o Lorde inglês, quando uma sociedade está com 11 milhões e 500 mil pessoas desempregadas, a violência desafia pela impunidade o próprio Estado de Direito Democrático, as epidemias medievais estão de volta, os salários encolhem a 11,5% em 12 meses, a indústria está numa queda livre, enfim, não faltam razões para que um brasileiro esteja indignado. O que eu tenho creio, a capacidade de passar da indignação para realizar soluções concretas. Negociando, como é natural na democracia. O seu grupo político vai completar esse ano 16 anos no poder no estado do Ceará. E nesse período conquistou números muito expressivos, foram conquistas importantes. Eu tenho alguns números aqui, posso citar. A mortalidade infantil hoje é 1/3 do que era há 16 anos. Nós ganhamos o Prêmio Mundial das Nações Unidas. Exato. Os domicílios particulares com saneamento básico adequado, eles foram duplicados nesse período de 16 anos, o PIB do estado dobrou. No entanto, o Ceará ainda hoje tem o 5º maior índice de mortalidade infantil do Brasil, o analfabetismo é o 4º mais alto, há problemas. O índice de desenvolvimento humano é o 22º do Brasil. Isso depois de quase 16 anos. Como é que o senhor pretende cumprir todas as promessas que o senhor está fazendo nessa campanha de mudanças radicais da estrutura social brasileira num mandato de apenas 4 anos, candidato? Na verdade, não é o candidato que resolve todos os problemas. Eu não acredito em salvadores da pátria. O que nós precisamos é tomar o rumo certo. O que eu estou propondo ao Brasil não é um conjunto de promessas, é tomar um caminho por onde você começa a resolver os problemas, que é como nós fizemos no Ceará. Eu fui governador 4 anos apenas. Os outros anos todos foram o governador Tasso Gereissati, que é um fenômeno. Com quem o senhor é aliado, somos bons amigos, alinhado politicamente. Nós somos bons amigos, embora ele seja do PSDB, não é?
Agora, esse projeto lá tomou o Ceará nos estados mais pobres do Brasil. E nós temos, de fato, números relativos muito estimulantes, mas nenhuma ilusão de que você pode estalar o dedo e resolver os problemas do dia para a noite. Mas o senhor usou uma palavra importante, ilusão. O senhor não teme com as promessas que faz gerar uma frustração de expectativas lá na frente, quando terminar o mandato de 4 anos como presidente, o senhor não tiver atingido essas metas todas? Não, mas as metas são muito objetivas. Quem tomar o cuidado de olhar o nosso programa de governo, se você me permitir, os detalhes estão num site, ciro23.com.br. Ali a gente fala em tarefas para serem desenvolvidas numa parceria entre Estado, iniciativa privada, sociedade civil organizada, porque não há milagre possível. O que nós precisamos, e dá para prometer, é uma inversão de rumo. É celebrar um novo projeto nacional de desenvolvimento preocupado em devolver ao país uma estratégia de crescimento econômico, enfrentar a miséria de massa e a pior concentração de renda do mundo, recuperar a soberania nacional. Nosso país está hoje vulnerável a ataques da especulação internacional e moralizar a vida pública brasileira. Cada um desses objetivos estratégicos tem metas que podem ser praticadas no curto, no médio e no longo prazo. Candidato, vamos tratar então de um ponto do seu programa, que é a renegociação da dívida interna. Você tem falado muito nisso. Vamos trazer para o mais próximo do nosso público quem tem dinheiro aplicado na poupança, quem tem dinheiro aplicado no investimento de renda fixa. Essas pessoas vão receber no prazo e com os investimentos combinados antecipadamente? Vão. Quer dizer, podem ficar todos os brasileiros sossegados de que, se tocar a mim o privilégio de servir a esse país como seu presidente, não haverá quebra de contrato, não haverá imposição unilateral de nada. Apenas o Brasil, levando bem para o popular, é um cidadão que ganha R$1.000 por mês e está devendo R$20.000 que vence amanhã. Então isto vai virar SPC, vai virar calote, se de fato nós não conseguirmos uma equação sem quebra de contrato, voltando a dizer, sem imposição, sem unilateralismo, mas uma condição em que você, recelebrando o modelo tributário, redesenhando a matriz de financiamento da Previdência, superando o rombo nas contas externas do país, você tem tranquilamente condição de obter um alongamento negociado, gradual, sem imposição dos prazos e apenas dos prazos de vencimento dessa dívida. Perdão, Sem quebra de contrato de nenhuma natureza. Mas o senhor não quebra contrato no prazo e não quebra contrato no rendimento previamente combinado, no caso de fundo de renda fixa, pré-fixado, como é que se dá essa negociação? O problema é o prazo. Então, veja bem, o atual governo, no modelo que eu considero errado, faz o seguinte: pega os R$1.000 do salário e paga os 20.000 com 1.000. Fica devendo 19.000 e pede por 3 dias 23.000 para pagar o saldo que ficou, a tal rolagem da dívida. Sai de lá sem os 1.000, devendo 23.000 e empurra o problema com a barriga por 3 dias. Quem não tem experiência fala em calote, fala em quebra de contrato. E eu fui o único caso de administrador público brasileiro que pagou 100% da dívida mobiliária do seu estado, quando fui governador do Ceará, com 15 anos de antecedência. O que nós podemos fazer? Premiar voluntariamente o aplicador que queira alongar o prazo com a taxa de juros mais alta e tensionar também via mercado, sem qualquer tipo de aventura, a taxa de juros de curto prazo para mais baixo, de maneira que você estabelece uma diferença. Quem emprestar por mais longo prazo recebe um pouco mais de prêmio. Agora, o senhor há de compreender que quando se fala em renegociação, isso provoca arrepios em muita gente. Por isso que eu nunca falei a palavra renegociação. Mas ela está contida no seu discurso. Não é renegociação a palavra. Nós propomos um alongamento gradual e negociado dos prazos. Alongamento é um nome, digamos, mais... No mercado, o jargão é Asset Liability Management. Sim, aí nós chegamos a um ponto importante, que é técnico, mas é importante para o público telespectador, eleitor. O economista Fábio Giambiadi, ele citou recentemente exemplos de países europeus que passaram por situação muito parecida com a do Brasil em relação àquela proporção da dívida pública e do PIB. Ele cita como exemplo, além de Itália, Bélgica, ele cita como exemplo a Irlanda. A Irlanda tinha um caso até mais dramático do que o nosso. Proporcionalmente, era o dobro da dívida. A dívida em relação ao PIB era o dobro do nosso problema. O que fez a Irlanda e o que fizeram esses demais países? Eles investiram no chamado superávit primário. O superávit primário é aquilo, é o que toda dona de casa faz. Ela não pode gastar mais do que ela arrecada. Basicamente é isso. Então, esses países estão nesse esforço há muitos anos. Isso é básico. No caso da Irlanda, há 15 anos. Isso é básico. O Brasil... Mas se eles conseguiram driblar esse problema, né? E a dívida que era de 111% do PIB... caiu para 30% recentemente na Irlanda. Por que o Brasil não pode optar por esse caminho sem falar em alongamento? A questão de alongar o prazo é física. A questão básica é o seguinte, que o governo brasileiro atual encurtou de tal forma os prazos da dívida e está encurtando todo dia, que quando o próximo governo assumir, você simplesmente vai arrecadar com toda
o superávit que você quiser imaginar, no mais generoso dos superávites, ainda assim fisicamente não é suficiente. Então você tem que evitar a inflação. Eu ajudei a fazer o Plano Real, tem um compromisso com a estabilidade. Você tem que evitar o calote. A única coisa que você pode fazer é o que o mercado conhece, Asset Liability Management, mas isso não é absolutamente central no nosso programa. O central no nosso programa é devolver ao país uma condição de crescer a economia, sem o que mesmo essa dívida não tem condição de ser administrada. E os empregos que a população precisa para poder trabalhar e a massa de salários. Para crescer a economia, a taxa de juros tem que cair. Para a taxa de juros cair, você precisa reformar o sistema tributário, refundar as bases do financiamento da Previdência, eliminar o rombo na conta externa e aí sim ter a condição objetiva para que a dívida não leve todas as energias que hoje faltam para a saúde, para a segurança, para a educação. Em relação à reforma tributária, o senhor tem falado também num imposto sobre o consumo supérfluo. O que seria isso? O que seria para a gente entender melhor? É uma lista. Nosso tempo está terminando, hein? Tá, claro. É uma lista. A gente lista bebida, cigarro, cosmético, óbvio. Né? Mas até certo ponto, carro de passeio, tira táxi, que não devia pagar imposto nenhum, porque é o instrumento de trabalho. O resto você faz uma tributação maior, porque são produtos que não são de primeira necessidade. E nós podíamos cobrar no consumo dos mais ricos. Na ponta, isso, na hora de comprar. Isso já foi aplicado em algum outro país, esse tipo de... Você tem isso em alguns países da Europa, que tem uma tendência, e isso é um imposto muito justo. Porque ao invés de você cobrar na produção, atrapalhando a capacidade de exportar, de produzir, de gerar emprego, você cobra no consumo. Que países que o senhor poderia citar, candidato? Essa tendência de tributação progressiva do consumo está na Europa Ocidental inteira. Agora, só uma coisa, alguns tributaristas dizem que como a pessoa que ganha menos gasta quase tudo no consumo, quem ganha mais e que teria como gastar parte no consumo e poupar, esse imposto seria um pouco injusto. A cesta básica, os aluguéis e uma lista de medicamentos populares no meu projeto ficam sem imposto nenhum. Candidato. Perdão, eu vou ter que interromper porque nós estamos terminando. O senhor não pode só encerrar 3 palavras de ordem do seu governo como presidente? Crescimento, distribuição de renda e moralização. Nós agradecemos a presença do candidato Ciro Gomes, da Frente Trabalhista. Lembrando que, na ordem estabelecida por sorteio, o entrevistado de amanhã é Antony Garotinho, do PSB. Uma boa noite para vocês, uma boa noite ao candidato. Boa noite, obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês, até amanhã.